Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre os polígonos e principalmente polígonos regulares, que a gente vai ver em N situações do nosso dia a dia. A exemplo aí como foi mostrado da bola, formado pela planta, a própria colmeia de uma abelha que tem formatos hexagonais, não é isso? Os polígonos a gente pode dividir em dois grupos, os côncavos e os convexos. Os convexos, dentro da sua estrutura, se a gente traçar uma linha, a gente não vai passar ela por fora do próprio polígono. O côncavo, sim, certo? Esses polígonos, a gente vai classificar ele, vamos classificar ele, né, de acordo com o seu número de lados, certo? A exemplo aí, o triângulo, que tem 3 lados, por isso triângulo. Quadrado, 4 lados. Pentágono, 5 lados. A gente lembra, né? A seleção brasileira ela tem 5 títulos, então ela é pentacampeão. Se você não souber o nome atribuído, então lembre essa relação do futebol, né? Hexa, 6, hepta, 7, octo, 8, ena, né? Enágono, 9, decágono, 10. O octógono, a gente também associa aquele local de luta da arte marcial, né? O MMA, do UFC lá, que é aquele local de luta que, não sei se vocês já perceberam, né? Que tem 8 lados, eles chamam de octógono, que é a mesma associação à figura aí do polígono regular octógono, certo, pessoal? Diagonais de um polígono. As diagonais de um polígono vai ser aquelas retas traçadas de um vértice ao outro de um polígono, do polígono, certo? Sem ser a própria reta da estrutura que forma o polígono. Então, como vocês podem perceber aí no quadrado, a gente vai conseguir traçar duas diagonais. O pentágono, vocês vão conseguir traçar 5 diagonais. Então, quanto maior for o número de lados do polígono, também maior vai ser o número de diagonais desse polígono, certo? Então, vocês podem perceber aí que são essas linhas pontilhadas, né? Que a gente traça de um vértice ao outro, sem ser a própria aresta que forma, que constrói o polígono. E para calcular, a gente tem uma formulazinha, né? Que é essa daí. D é igual a o número de lados vezes o número de lado menos 3 dividido por 2. Preste atenção. Para mostrar como se faz esse cálculo das diagonais, a gente pega a fórmula, né, e aplica. Vamos aplicar aqui na do quadrado. Então, diagonais é igual. N vai ser sempre o número de lados, né? Então, o número de lados, certo? Quantos lados tem um quadrado? 4. Então, 4 vezes 4 menos 3 dividido por 2. Então, diagonais vai ser igual. 4 menos 3 dá 1. 1 vezes 4, 4. Então, vai ser 4 sobre 2. E 4 sobre 2 é a mesma coisa que 2. Então, um quadrado tem que ter duas diagonais. E a gente sabe, né, que as diagonais são essas daqui, as do quadrado. É sempre uma reta, que não está uma reta, né, ligando de um vértice ao outro. Esse número 3 vai estar aqui, né? Exatamente porque o triângulo eu não consigo ter diagonal, porque todas as suas vértices são ligadas seus vértices são ligados por arestas, né? Então não vou conseguir ter uma diagonal. No pentágono eu vou conseguir, ó, uma, duas, aí aqui 3, 4, 5. Então essas são as 5 diagonais de um pentágono. Se a gente aplicar, a gente vai encontrar do mesmo jeito, certo, pessoal? Então, diagonal de um pentágono é igual a 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Então, diagonal é igual a 5 menos 3 dá 2. 2 vezes 5, 10. Então, é 10 dividido por 2. Diagonal de 10 dividido por 2, 5. Então, a diagonal de um pentágono é 5. Ok, pessoal? Continuando com o que já temos, a gente vê aí em um polígono essas características. O vértice, né, que é o encontro entre as arestas ou entre os lados que formam o polígono. A diagonal, que é essa linha pontilhada de um vértice ao outro sem ser o próprio lado do polígono, né? Então essa linha pontilhada aí da imagem. O ângulo interno, certo? E o ângulo externo, que é o suplemento do ângulo interno, certo? É somente o suplemento dele, não é ele todo, é somente o suplemento. Então esse é o ângulo externo. Para classificar os quadriláteros, né, a gente tem que lembrar que um quadrilátero é qualquer figura que vai ter 4 lados. Aí temos alguns exemplos dele. O quadrado, né, o retângulo que você já conhece, o quadrado 4 lados iguais, o retângulo não vai ter os 4 lados iguais. E o losango, que é esse estilo balãozinho aí, né,
foi só um quadrado que girou um pouquinho. Então, eles vão ter pares de retas opostas paralelas. Assim como o paralelogramo também. Eu costumo dizer que o paralelogramo era um quadrado que cansou e deitou um pouquinho. Mas ele também vai ter seus dois pares de retas opostas paralelas. O trapézio é que vai ser diferente. A gente tem três tipos aí, né? O retângulo, que vai ter dois ângulos retos, os isósceles e o escaleno. Ele vai ter base maior, base menor e apenas um par de retas paralelas, né? Opostas. E aí esses exemplos, né? Retângulo, quadrado, losango, trapézio e paralelograma. Ok? Ângulos internos de um polígono. Os ângulos internos são aqueles ângulos formados internamente. A exemplo aí do quadrado, que a gente sabe que seus ângulos internos vai ser sempre 90 graus. O triângulo, se for equilátero, todos seus ângulos internos vai ser 60 graus, que dá 180. E para calcular, essa é a forma. Para calcular os ângulos internos, né, de um polígono, e se ele for regular, a gente divide por n, né? Porque aí a gente vai ter o número exato de cada um dos ângulos internos. Senão, a gente simplesmente calcula o ângulo interno. Então, S é igual a n, que é o número de lados. Vamos calcular aqui de um triângulo, que é o mais prático, que é 3 menos 2 vezes 180. Então, S é igual 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180 é o próprio 180. Que a gente sabe, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Se a gente aplicar, por exemplo, a um pentágono, então a gente vem aqui, ó, S é igual a n menos 2, então é 5 lados, né? 5 ângulos, 5 menos 2 vezes 180, dividido por n. Vamos aplicar o ângulo individual, né? Cada ângulo interno. Então, essa é igual 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180 dividido por 5. Então, essa é igual 3 vezes 180. Aí, a gente vai ter aí 540. 540 dividido por 5. A gente sabe que a soma dos ângulos internos do pentágono é 540, mas a gente quer individualmente. Então, a gente divide pelos 5 ângulos, né? Os 540 dividido por 5. Isso vai dar exatamente 108. Então, cada ângulo interno do pentágono vai ter valor igual a 108 graus. Certo, pessoal?